Você deve estar perguntando, começa o vídeo em silêncio, por que a bandeira do Brasil? Por que os estados, né? As capitais brasileiras? E por que o silêncio? Dizem que o silêncio fala mais que 1000 palavras. Sempre, e é verdade. Já diz outro provérbio que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? É uma expressão de jargão popular. Por que eu estou começando esse vídeo? É curto e objetivo, mas é para causar uma reflexão. Quando você bate o olho nessas 27 capitais, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste, Norte, o que é que vem no seu coração? O que é que vem na sua mente? Qual o seu sentimento? No primeiro momento você diz, nossa, lindo, uma capital, um país com a capital, com enormes capitais, com um povo de uma raça miscigenada, uma vastidão de cultura, um povo batalhador. E o que é que vem na nossa cabeça? O que é que vem na minha cabeça? Que país rico. Que país de prosperidade. Conhece a música que fala das muitas coisas do meu tempo de criança? Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. Padre Zezinho bem canta essa canção. Só que essa canção serve para a nossa realidade, para a minha reflexão, para a sua reflexão. Por isso que eu curto muito e sou muito fã do Padre Zezinho, porque ele canta a nossa realidade, os nossos sonhos, os nossos choros e, quem sabe, as nossas esperanças, né? Por que eu estou fazendo meio que um vídeo melancólico? Você não sabe nem se é de tristeza, se é de suspense, se é de alegria, enfim. Quando eu pergunto isso para você, eu aproveito e gostaria de mostrar isso para você também. Brasil, a nossa capital, lá em Brasília, onde vive os deuses, né, do Egito, os novos faraós, que só saem dos seus palácios na época de lançar o anzol e pescar o pobre do peixe chamado polvo, e que não tem nenhuma piedade de devolver como gratidão para esse povo algo chamado imposto. Cobranças e mais cobranças. Esses mesmos marajás, esses mesmos reis, faraós, que só saem das seus palácios quando é para enganar, quando é para usar aquele sofisma de convencimento. E aqui nós estamos vendo um país rico, dominado por poucos marajás, onde existe milhares de subalternos, vassalos, que poderiam estar curtindo a riqueza que esse país tem. É um país que
Só não produz, não dá para entender por que não produz. Aliás, produz muito. Prova disso? Podemos dar uma olhada, né? Se nós formos ver o PIB, né? Se nós formos ver o PIB do Brasil em 2024, nós vamos ver que foi um país onde é brincadeira. Foi somente isso, né? Bem pouco. Só isso, que eu, você, né? Ajudou a contribuir para que essa riqueza pudesse realmente retornar para nós. E aí você vem aqui e confirma isso, né, diretamente. IBGE, né? Trilhões de reais, não é? E esse PIB aí, ele está somado com toda a riqueza que o Brasil produz. Isso prova o povo batalhador que tanto se compromete a dedicar quase 6 meses do ano só para pagar imposto. Sabe para quê? Para entregar nas mãos dos nossos representantes. E esses aí nós temos vereadores, prefeitos, governadores, senadores, presidentes, deputados, tanto estaduais quanto federais. E aí vai abrindo a ramificação. Estamos falando de um poder executivo gigantesco, onde nós temos legislativo, executivo, judiciário. E além desses poderes, né, que a gente chama no mundo da filosofia política da tripartição dos poderes, onde um é responsável por vigiar o outro, é que poderia dar essa solidez para ajudar com que o país desenvolvesse. Mas em vez disso acontecer, a gente vê o contrário, a gente vê as nossas entidades, as nossas instituições minadas por militâncias, por conflitos de interesse, corrupções, onde o dinheiro é usado para comprar favores, para fazer puxadinhos, para aumentar ministério, para colocar os companheiros. Aquele que me ajudou lá na campanha, eu coloco ele. Eu não me importo em colocar o cara técnico, o cara que estudou, se dedicou a vida inteira, se compromete em manter a transparência de tal órgão que lhe foi confiado. E justamente por isso a gente vê tanta catástrofe. E nós não vamos dizer catástrofe como Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente. E não vamos falar ainda, né, de Mariana, que estão brigando na justiça até hoje. E não podemos falar, inclusive, de Brumadinho, que as vítimas estão chorando na justiça até hoje e as empresas estão relutando para poder honrar com os compromissos. E não podemos falar ainda que na época de toda aquela investigação do acidente que houve em Brumadinho, houve-se, né, os comunicados nas mídias, as denúncias, que era calculado se era mais benéfico defender as vidas que estavam na região ou deixar que acontecesse algo e depois arcasse com determinado seguro. Enfim, são tantas reflexões que eu e você precisamos fazer e não fazemos, e todos os dias a gente vê sempre algo diferente acontecendo.
Bom, depois desse rodeio todo, depois de toda essa introdução, eu gostaria de também te perguntar sobre isso. Eu imagino, não sei se você vai conhecer esse local. Isso é o antes, é o contexto histórico, o antes. Depois a gente vê isso aqui. Depois a gente vê isso aqui. Para quem é do norte de Minas, para você que é da nossa região, ali de Cachoeira do Pajeú, Pedra Azul, Águas Vermelhas, Salinas, Curral de Dentro, Maristela, você sabe muito bem do que eu estou falando. Para você que não é, que mora em grandes capitais, que não conhece cidades pacatas do interior, talvez tenha pensado, Odel, eu acho que isso aqui está com cara de ser, sei lá, Ouro Preto, Salvador, alguma cidade, né? Salvador. Pois é, não é. Essa cidade aqui, essa igreja que é um patrimônio histórico de 165 anos, lá em Cachoeira de Pajeú, lá no norte de Minas. Conheço muito bem essa região, onde eu morei por muito tempo, e fui algumas vezes nessa igreja de Nossa Senhora da Conceição, e ela foi construída nada menos do que em 1863. Aí você fala, tá, mas você está polemizando algo que infelizmente foi a chuva. Será que a chuva é responsável por catástrofe ou é a corrupção humana? É a ganância? Será que é a chuva que destrói? Porque até onde eu sei, a chuva lava, a chuva purifica. A chuva vem para purificar, para umedecer, para fertilizar e produzir. Agora nós, que deveríamos ser seres que preservam, imagem e semelhança de Deus, que cuida, somos seres deletérios, destruidores, que olhamos para o nosso próprio umbigo, que administramos aquilo que é da nossa conveniência. E aí, para você ficar mais atento, eu fiz questão de buscar mais informações, porque a gente tem que ser comprometido com a verdade. Quando você vem aqui no Instagram da Prefeitura de Cachoeira de Pajeú, a gente depara 4 horas atrás, onde a Prefeitura de Cachoeira de Pajeú, que citou aí, Segov de Minas Gerais, Prefeito Geraldo Duarte, IEPA Minas Gerais, Cultura e Turismo de Minas Gerais, Fernanda S. Pena 70, o governo de Minas, todos esses. Você sabe por que eles fizeram isso? Socorro, SOS. Estamos pedindo socorro. Porque nós não estamos falando de uma igreja dos católicos, não. Estamos falando de um patrimônio de mais de 160 anos. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram a nota de pesar, onde colocam e como pesar. Prezados cachoeirenses, é com imensa tristeza que comunicamos a todos vocês o incidente ocorrido hoje com a igreja de Nossa Senhora da Conceição, um importante patrimônio cultural e histórico de nosso município. Essa construção, que representa um marco na formação do nosso povoamento, desabou devido às chuvas intensas nos últimos dias em nossa região. A administração municipal está comprometida com a preservação de nossos bens culturais e, diante desse lamentável acontecimento, estamos mobilizando profissionais qualificados para tomar as devidas providências. Pedimos e agradecemos a compreensão de todos.
Prefeitura de Cachoeira de Pajeú. Quantas vezes a gente vive lamentando pelos desastres que acontecem e a gente não usa os meios de prevenção necessários? Onde estão os órgãos e os fundos para preservar patrimônios históricos, patrimônios tombados? Onde estamos nós, brasileiros? Onde estamos nós, cidadãos, que nós não abrimos os olhos para cobrar das nossas autoridades aquilo que nós damos outorga para eles fazerem, defender os nossos interesses? Quantos patrimônios, quantas cidades, quanta história nós vamos destruir, deixando na mão daqueles irresponsáveis? E aqui nós não estamos culpando especificamente uma administração Y, X e Z. Estamos falando de um contexto de responsabilidade social e cultural, de valor humano histórico, que representa a história de um povo. E que nós vemos todos os dias cair. Cai um aqui, cai um ali, enquanto outros patrimônios parecem ser mais importantes. É uma hipocrisia social, onde nós vemos um PIB de trilhões dedicado exclusivamente para manter os colarinhos brancos, para se dedicar a determinados grupos, para dedicar a determinados fundos, enquanto que o fundo mais importante, que é o fundo do trabalhador, é o fundo da história da sociedade, ele é destruído. E onde estão os nossos representantes? Quantos dias, quantas vezes, quanto tempo nós vamos ficar lamentando por destruições e mais destruições causadas pela chuva? Será que foi graças à chuva? Ou foi ao compromisso social, aos fundos de preservação e restauração de patrimônios tombados? É uma hipocrisia nós vermos todos os dias sendo liberado bilhões para fundo de Lei Rouanet, para artistas que estão aí embebedados de tanto dinheiro, de tanta riqueza, enquanto os fundos que realmente representam a cultura, a gente vê abandonado. E aí todo dia é uma igreja que cai, todo dia é um patrimônio que deteriora, todo dia é um cidadão que se desanima cada vez mais com essa política velha que só sabe fazer puxadinho para colocar aqueles que é do interesse deles. Hoje é Cachoeira do Pajeú, ontem foi Brumadinho, depois foi Mariana, depois foi Rio Grande do Sul. Quantos patrimônios serão destruídos pela nossa indiferença, pelo jeito podre de fazer política, que não é política, é pseudopolítica, uma falsa política, hipocrisia pura, onde que são administrados os bens para interesse de poucos. E quando nós temos a oportunidade de fazer o correto, de escolher aqueles que realmente nos representam, o que a gente faz? A gente diz que votar não significa nada. Eu não vou votar porque é em protesto. E aí você deixa de votar e você cede o seu direito para aquele irresponsável que não sabe escolher. E o resultado é mal administração, falta de gestão e patrimônios sendo destruídos. A culpa não é da chuva, a culpa não é do tempo. A culpa é da corrupção, que começa desde a nossa mente até os que estão lá em Brasília. Tem aqueles, sim, compromissados com a verdade, mas infelizmente tem aqueles que, infelizmente, estão dotados de corrupção. Estão lá só por interesse. Se os recursos, pagamentos, benefícios, penduricalhos e mais penduricalhos, fosse como um salário mínimo, para ver se nós teríamos juízes tão aguerridos lutando contra a liberdade do povo. Teríamos deputados brigando para ser dono de tribuna. Teríamos prefeitos brigando para poder herdar uma prefeitura. Teríamos deputados brigando para representar uma determinada mesa diretora. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então já chegou a hora de nós fazermos como o Partido Novo pede para a gente poder fazer. Para que nós escolhamos pessoas boas, com princípios, caráter, que preservam o nosso dinheiro e que preservam o nosso patrimônio maior, que é os nossos recursos.
para que depois não aconteça o que aconteceu em Cachoeira e tantas outras cidades que acontecem por aí. A culpa não é da chuva. O lamento não é pela chuva. O lamento é pela falta de gestão. Nós não estamos aqui, mais uma vez, não sejamos sensacionalistas e não vamos ficar julgando especificamente. Não estamos falando da gestão de Cachoeira de Pajeú. Estamos falando dos órgãos, das pessoas, dos líderes escolhidos. O que será que fizeram para prevenir isso? Trabalhamos na prevenção ou trabalhamos no lamento? Fica essa nota de repúdio contra tanto descaso, tanta indiferença para com esses patrimônios lindos que nós temos, mas que são destruídos todos os dias, não pela chuva, não pelo tempo, mas pela corrupção, pelo egoísmo. E o que antes era assim e poderia ser muito mais lindo, acabou sendo assim e virando isso. Notícia que um patrimônio de mais de 160 anos foi destruído não pela chuva, não pelo tempo, mas pela indiferença, pela falta de compromisso com tantos órgãos, tantas leis criadas, tantos institutos, tantos fundos, mas esses fundos não servem para proteger o fundo, que é o fundo do povo. Serve para proteger o fundo do bolso dos interesseiros que aparecem como ursos hibernados, que só aparecem a cada 4 anos para confiscar o seu voto, para depois te devolver impostos, mais cobranças, insegurança, falta de educação. E o dinheiro que é bom fica para artistas milionários que já estão fazendo sucesso, que já estão curtindo com o nosso dinheiro. E para ministros, faraós, reis, marajás viajarem pelo Brasil e pelo mundo afora, curtindo com o nosso dinheiro. Aprendamos, reflitamos. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Lamentável. Lamentável. E para finalizar, vou compartilhar com você o que eu deixei lá no site, no Instagram da própria prefeitura. E eu convido você a ir lá, deixar seu comentário, compartilhar, para que todas aquelas pessoas que se sintam indignados apoiem essa causa. Cobre das suas autoridades. Eles são eleitos para isso. Obrigação. Obrigação. Não estão fazendo favor. Por isso que sou a favor. Abaixa todo tipo de benefício. Deixa como um salário mínimo. Porque se nós que somos pobres conseguimos viver com o mínimo, por que eles não? Não são melhores do que nós. Para finalizar, fica aí essa mensagem de reflexão, onde eu comentei o seguinte: enquanto governantes gastam rios de dinheiro superfaturando para obras fantasma de tudo quanto é jeito, os patrimônios daqueles que dedicam confiança nesses governantes caem. Cadê os governantes, entidades, fundos? Cadê? O Brasil é sempre assim, só chora o leite derramado e reclama depois que acontece. Cadê aqueles que batem nas portas pedindo voto? Cadê os impostos do povo que já é tão caro e não voltam nem para isso? Vergonha, 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 vergonha. Que tristeza. Lamentável. Meus lamentos à Prefeitura de Cachoeira do Pajeú por uma perda histórica tão memorável, mas que de um século destruído, não pela chuva, mas pelo descaso dos representantes públicos. Tenho fé que ainda vão recuperar essa maravilha dessa comunidade tão fascinante. E aí eu chamei o Partido Novo, que está aqui em Minas, representando muito bem o povo, o governo de Minas, o nosso vice-governador Matheus Simões, o Thiago Mitrô, que já foi deputado federal, e o Guilherme da Cunha também, e alguns outros também que nos representam, para que eles ajudem a gente a mobilizar, para ajudar as pessoas a tomar consciência e buscar preservar os nossos direitos. Deus, pátria, família e liberdade, e que o nosso patrimônio não seja deteriorado pela indiferença de uma sociedade tão corrompida. Lutemos pelos nossos valores, pelos nossos direitos, porque do jeito que dá, a gente só vai ladeira abaixo. Deus abençoe a todos.